Trata-se de um fato relativamente simples. Um casal de comissário de bordos está viajando, se deparam com um celebrante, um sacerdote, afirmam a ele que não são casados e que gostariam de casar, e o mesmo realiza o casamento em pleno voo. Simples se o celebrante não se chamasse Francisco e não fosse o Papa da Igreja Católica. Isso mesmo, o Papa Francisco estava numa viagem apostólica pelo Chile, deslocando-se de uma cidade para outra, começa a conversar com os comissários de bordo, e descobre que os mesmos haviam se casado no civil, são pais de 2 meninas, e devido a um terremoto ocorrido no Chile no ano de 2010, o casamento não pôde ser realizado. Uma semana antes do casamento ocorreu o terremoto e a igreja desabou. Papa Francisco então perguntou para o casal se eles queriam se casar naquele momento. Eles perguntaram ao Papa se ele tinha certeza daquilo que ele estava falando, e o Papa novamente retrucou com uma nova pergunta, questionando se eles tinham certeza que queriam se casar. Eles afirmaram que sim. O Papa solicitou que eles encontrassem uma testemunha para o casamento. Dentre aqueles que estavam voando junto, estava o presidente da companhia aérea Latam. Ele foi o convidado para ser testemunha. E Papa Francisco realizou o casamento em pleno voo no Chile. Depois chamou um dos cardeais para oficializar o casamento com a ata do matrimônio. Sem dúvida um fato histórico, já que nenhum Papa fez isso antes na história da Igreja Católica, pelo menos não se tem relato de ter acontecido isso, e um fato polêmico que vai dividir a opinião dos católicos e não católicos. Eu, como catequista, às vezes vejo uma desvalorização do sacramento. Às vezes as pessoas buscam receber o sacramento de qualquer maneira. E isto causa em nós uma certa revolta, porque nos dedicamos para catequizar e às vezes não percebemos o mesmo interesse por parte daqueles que são catequizados. Por isso, às vezes a gente busca burocratizar um pouquinho o sacramento, a realização do sacramento, exigindo alguns pré-requisitos. Aqueles que casaram na igreja devem ter mais ou menos a mesma opinião. Poxa vida, deu tanto trabalho para casar na igreja, teve que fazer a proclamas de casamento, teve que pedir transferência de uma igreja para outra, pagar taxa de casamento e assim por diante. No entanto, o Papa Francisco encontra um casal, os pega desprevenidamente e realiza a cerimônia. Será que isso é justo? Será que essa cerimônia é válida? Lembrando ainda que existem algumas regras para que o casamento seja válido. Todo casamento deve ser realizado dentro de uma igreja. É necessário fazer uma entrevista com os noivos, realizar as proclamas de casamento, como eu já citei, e seguir o rito litúrgico pré-determinado para o casamento. Bem, enfim, em resumo podemos dizer que existe uma série de regras para que se realize a celebração do casamento na igreja. O que nós podemos tirar de lição de tudo isso? Apesar de todas essas regras, vamos nos fundamentar, vamos tomar como base as Sagradas Escrituras. Sobre a questão da burocratização dos sacramentos, que muitas vezes nós queremos colocar como catequistas ou membros de pastoral, nossa intenção não é dificultar que alguém receba o sacramento, tenha acesso ao sacramento, mas sim mostrar a importância do sacramento, fazer com que através desta, entre aspas, burocratização, as pessoas se conscientizem do quão valioso é aquilo que buscam. No entanto, nos fundamentando, nos baseando nas escrituras, podemos buscar aquela passagem dos trabalhadores da vinha, aquela parábola onde Jesus conta que um homem contrata vários trabalhadores ao decorrer do dia. Alguns passam um dia inteiro trabalhando com aquele homem, no entanto alguns apenas algumas horas, 1 hora, e ao final do dia todos recebem o mesmo valor de pagamento. Jesus mostra que não há diferenciação e que o reino dos céus, a graça de Deus, está disponível para todos. Portanto, não busquemos pelo mais fácil, mas também não nos sintamos injustiçados quando alguém recebe um sacramento sem a mesma preparação ou de forma até que improvisada, vamos dizer assim, como aconteceu esta cerimônia, porque Jesus quer dar a sua graça a todos, independente do momento, da situação ou circunstâncias. Agora, se formos analisar bem a questão deste casamento, o Papa Francisco, mais do que realizar uma cerimônia de matrimônio, ele realiza uma grande quebra de paradigmas. Nós colocamos tantas regras para realizar o sacramento do matrimônio, claro que, como eu já citei, sem maldade, mas a fim de preservar o valor que o sacramento tem. No entanto, a mídia, a sociedade vem cada vez mais incentivando estes modelos de família alternativa, onde não se pode realizar o sacramento do matrimônio, bem como o índice de pessoas que desfazem a união é extremamente grande. Cada vez mais está em desuso o casar-se na igreja, cada vez menos as pessoas se preocupam em oficializar suas relações, em buscar a graça de Deus para a união, para a constituição de uma nova família.
Papa Francisco ainda disse a seguinte frase após realizar esta cerimônia: "Este é o sacramento que falta no mundo, por isso eu faço isto." Nós precisamos acordar enquanto a gente busca burocratizar, dificultar o acesso ao matrimônio. A sociedade busca facilitar a união entre duas pessoas. União esta de forma muitas vezes irresponsável, descompromissada, sem fidelidade, sem preocupação com o futuro e com a importância da família, com a importância que a família merece. Por isso é importante facilitar o acesso ao matrimônio. Muitas pessoas realizam casamento no civil e, no entanto, acham que o casamento na igreja é inacessível para elas. Porque sempre que se fala de casamento na igreja, logo se vem em mente aquela decoração luxuosa, música, fotografia e uma grande festa depois. Na verdade, o casamento na igreja é tão simples quanto o casamento que o Papa Francisco realizou. Basta um noivo e uma noiva desimpedidos, isto é, que nunca tenham se casado na igreja antes, um celebrante, que pode ser diácono, padre, bispo ou papa, e uma testemunha para presenciar ou testemunhar o sim dos noivos. Simples assim. Este é o casamento na igreja. O resto é completamente dispensável. Antes de criticarmos o Papa Francisco, vale lembrar que ele é o homem escolhido pela própria igreja, inspirados pelo Espírito Santo, para conduzir essa igreja e também para transmitir as mensagens daquilo que o mundo precisa se desapegar e daquilo que o mundo precisa valorizar. Papa Francisco não fez isso com palavras, assim como Jesus, ele fez isso na prática. Para quem acompanhou o evangelho destes dias, viu que Jesus curou um homem que tinha a mão seca um dia de sábado. Basta-nos refletir qual seria a reação de Jesus diante desta situação. Se depara com um casal que já estava tudo pronto para casar, no entanto, por uma fatalidade não casaram, mas vivem juntos e têm o anseio de querer se casar. Será que Jesus iria ignorar este anseio, respeitando as leis? Ou a misericórdia divina, o amor ao próximo, prevaleceria? É isso aí. Curta este vídeo, comente, compartilhe. Se você já é inscrito no canal, ative o sininho para receber notificações. Se você não é inscrito, fica o convite para se inscrever. Até a próxima!